Pessoal, boa tarde, né? Mais uma vez aí, obrigado pela presença de vocês. Estava aqui assistenciando alguns alunos, para ver se eles iam entrar e tal. Vamos lá, né? Eu preparei aqui, pessoal, preparei um conteúdozinho aqui para vocês. Fui pesquisar aqui um vídeo que pudesse explicar aqui, fazer um resumo e alguns pontos positivos sobre o marketing digital. Alguns a gente já trabalhou, outros a gente ainda vai trabalhar. Mas eu vou passar um videozinho curto para vocês e eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção para que a gente pudesse debater esse conteúdo que será abordado agora, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Se por acaso o áudio aí não mostrar para vocês, não ficar liberado para vocês, vocês me avisam, tá? A partir dele a gente continua a aula normalmente. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Você vai descobrir aqui agora quais são os 3 caminhos mais seguros para você começar a faturar. Pessoal, o áudio tá saindo aí para vocês? Tá saindo. Pronto. Tá sim, professor. Pronto, prestem atenção aí para a gente discutir depois. Qual a sua jornada no marketing digital? Marketing digital para iniciantes. Roda a vinheta. E aí, galera, Trunks, Peter aqui. Assim, é bem comum, né, a galera começar a estudar marketing digital e ficar meio perdida, sem saber por onde começar. Afinal, tipo, na boa, é tipo um mar de possibilidades, um universo de possibilidades. O marketing digital, ele é muito amplo, então as pessoas que começam nisso não sabem onde que eu vou começar. Mas existem sim, alguns conceitos para a gente conversar. E, na verdade, essa é uma das melhores partes. Você pode escolher trabalhar com algo que você se identifica. E o propósito desse vídeo aqui é justamente isso, é justamente ajudar você, nerd, que ainda está com dúvida e não sabe por onde começar. Então esse vídeo é um mapa, ok? É um mapa e o objetivo aqui é te ajudar a tomar a melhor decisão. Beleza? Mas antes de tudo, não esquece, se inscreve nesse canal. Por quê? Porque esse canal é para te ajudar. É para mostrar para você que o YouTube, as redes sociais, a internet não é só para você perder tempo, encher o saco dos outros, se encherem o teu saco, sabe? Se meter em treta, ver fofoca, não. Você pode usar a internet para aprender, para despertar algo em você que, de repente, mude completamente sua vida. E esse é o propósito desse canal. Eu estou compilando meus 21 anos de carreira dentro da internet, com vários negócios de sucesso, com muita conquista minha, eu estou passando para vocês aqui, então preciso da sua inscrição para mudar você. Vamos lá, galera, agora. O primeiro caminho que você pode seguir é criação de conteúdo. Eu adoro bater nessa tecla porque isso é muito bom. E para quem tem tempo, nossa, isso é maravilhoso. Aliás, você que não tem tempo também, se você tem dinheiro sobrando, só você tem alguém para ser o seu social media, para ser alguém para criar conteúdo para você. Então, criação de conteúdo é uma excelente forma de você começar a sua jornada no marketing digital. E esse é um ótimo caminho também para quem já tem alguma habilidade no mundo físico, tá? Quando você entrar para o mundo digital e produzir conteúdo, você vai se tornar conhecido, vai impactar muito mais pessoas. E quanto mais pessoas vendo o seu trabalho, maior é a chance de você vender. É simples. Quanto mais gente conhecendo você, sua marca ou você, mais chance você tem de vender, de atingir mais pessoas. Por isso, quanto mais conteúdo você criar para suas redes sociais, ou para a internet no geral, mais autoridade você vai demonstrar ter sobre esse assunto que você já domina, tá? Qualquer nicho que você escolheu, começou a conteúdo sobre esse nicho, você já está automaticamente criando autoridade para você. Não importa se você tem pouco seguidor ou pouco inscrito, você já está criando autoridade, isso pode ser usado de várias maneiras. Como que eu vou ter autoridade, Pedro, se eu não estou tendo inscrito nem seguidor? Simplesmente você vai poder usar isso como case. Imagina você colocar no teu currículo o teu canal. No YouTube, onde você fala, por exemplo, o nicho que você escolheu. Você mostra que você tem autoridade, você mostra que você já tem um histórico de produção de conteúdo. Isso vai ser ótimo para você. Imagina isso na hora de você oferecer um serviço. Você bota isso no teu portfólio. E na internet, eu vou falar para vocês, pessoal, a autoridade é chave para ter seguidores e pessoas fiéis que acompanham o seu trabalho. Ou seja, você ganha autoridade com seguidores. E quanto mais autoridade, mais seguidores. Percebe que é uma bola de neve? É uma curva que ela vem assim e depois cresce exponencialmente. Então você tem que, com certeza, produzir conteúdo. Aliás, quanto mais produção de conteúdo, mais se antecipa a curva, né? Você chega para cá. Se você é lento nessa produção, de repente pausa, fica muito tempo sem produzir nada, você está deixando o seu sucesso lá para frente. Então trabalha a sua autoridade que ela vai chegar como uma bola de neve, uma explosão gigante para você. E para vocês terem noção, a fórmula é simples. Ajuda aí, editor.
Conteúdo mais autoridade igual a vendas. Dinheiro no seu bolso. Difícil isso? Conteúdo mais autoridade igual a vendas. Por quê? Conteúdo é igual a vendas. Quanto mais conteúdo, mais vendas. Só que quando você ganha autoridade com o tempo, mais vendas você faz. Afinal, as pessoas compram de quem elas confiam. Se elas conhecem o seu rosto, confiam em você, elas vão comprar com mais vontade. No meu caso, as pessoas me conhecem já como autoridade porque eu tenho muito tempo de rosto na internet, de cara, de marca, inclusive. Não era assim no começo. No começo eu lembro direitinho minha equipe ligando para as marcas, vocês gostariam de anunciar com a gente? Era não para cá, não para lá, não o tempo todo. Com o tempo isso foi mudando. Com o tempo era assim, mas um tempo depois as marcas começaram a ligar. Hoje eu posso dizer para você que tem muita marca ligando para a gente, o que é um barato, porque isso mostra que a gente conseguiu autoridade. Eu ganhei 3 anos consecutivos melhor influenciador na minha área. Eu estou indicado agora mais 3 categorias, mais 3 prêmios diferentes como influenciador. Então isso acontece para você. Basta você insistir. Você não pode pensar, acontece para você porque é você. Por quê? O que eu tenho diferente de você? Não existe isso. Eu só fui lá e insisti e aconteceu. Então você pode insistir também que vai acontecer. Não pode? É desistir. E não é só o tempo de atuação que vai reforçar a sua autoridade, ok? Se você, por exemplo, já deu entrevistas, você já fez participações em programas de televisão, jornais ou revistas, isso pode ser usado também para ativar o gatilho de autoridade nas pessoas. Qualquer um vai ver a autoridade, enxergar a autoridade de você se você participou de coisas importantes. Inclusive, no meu caso, eu participei de tudo isso que eu falei, de programas de rádio, de televisão, enfim, podcast, porque eu fui ganhando autoridade. E com isso, mais autoridade ainda. Olha a bola de neve. Isso é incrível, galera, na boa. Se você tem um livro, por exemplo, publicado, melhor ainda. Palestras, ainda tem para poucas pessoas, né? Também são ótimos para aumentar a sua credibilidade nas redes sociais. Também fiz palestras. Tudo vai acontecendo para você com o tempo. Não tem dúvida, não importa o nicho que você está, mas seja o nicho de entretenimento, ok? Tudo isso serve para impulsionar seu crescimento aqui na internet. Mas nada disso serve se você não for ativo na produção de conteúdo. É como se você estivesse servindo as pessoas com o seu conhecimento, sabe? Isso cria uma conexão fora do normal. Portanto, se você é bom em algo, crie conteúdo e mostre isso para o mundo. O segundo caminho que você pode seguir é gestão de tráfego. Tráfego de pessoas é o que move a internet. Os negócios digitais só sobrevivem por causa do tráfego. E não é tráfico, ok? Tráfico é drogas, não é tráfego. É gente passando. E o tempo todo gente se movimentando através das coisas que você produz. Né? Isso mostra o poder que o profissional que domina as fontes de tráfego tem nas mãos, um gestor de tráfego. Por isso, galera, um gestor de tráfego é uma das profissões que mais são bem pagas hoje em dia dentro do marketing digital. E não é um bicho de 7 cabeças, muita gente não. Eu prefiro não ir por esse caminho, que ele é complicado. Não é. Existem os 2 tipos de gestores de tráfego, ok? O especialista em gestão de tráfego orgânico, tá? Que é o cara que cuida do SEO e otimiza os mecanismos de busca, como Google, YouTube e outras redes sociais. Ou seja, o cara que está fazendo o inbound marketing, né? As pessoas chegarem até você. É a pessoa que cria títulos magnéticos, sabe criar títulos magnéticos, sabe criar temas bacanas, sabe alterar palavras fortes no título, sabe onde colocar essas palavras, sabe a organização das palavras dentro do texto num artigo. Isso tudo é um gestor de tráfego orgânico. Não, mas é que um SEO, um cara que está sempre ativo nas mudanças de algoritmo e tal. Isso tudo não é um bicho de 7 cabeças, como eu falei, tá? E existe também o gestor de tráfego pago. Esse também é outro que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças e não é. Não é. De 7 cabeças não, de 2, tá? Pode ser, para não falar que é muito fácil. Mas não é difícil. Quem é o gestor de tráfego pago, Peter? Esse é o cara que vai ser responsável por colocar os anúncios na frente das pessoas certas com o menor investimento possível, além de dominar as principais fontes de tráfego, como se fosse, né, a palma de uma das mãos dele, tá? Uma das ferramentas que geram tráfego por meio de anúncios pagos é o Google Ads. A principal vantagem de usar o Google Ads é a quantidade de tráfego que você pode trazer, né, para o seu site somente pela pesquisa do nome dele. Ou de palavras que remetem ao que o seu site oferece, ou teu vídeo, não importa. Já que o número de acessos diário ao Google é muito grande, né? Então, se você sabe lidar com tráfego pago, se você sabe criar uma propaganda, direcionar público-alvo, né? Saber delimitar faixas etárias, região, isso tudo é muito importante. Você consegue, com certeza, um retorno muito grande de investimento para o seu cliente e você passa a ser uma pessoa muito valorizada, tá? A outra ferramenta sem ser o Google Ads é o Facebook Ads, ao qual eu já usei muito. Eu usei muito também o Google Ads também. E vou te falar que, olha, no início você até bate cabeça e tal, mas depois, ó, é assim, você vai checando uma informação aqui, outra ali. Quando você olha, você já está dominando tudo. Você pode oferecer seu serviço. O Facebook Ads, no caso, é uma das opções que mais é usada pelas empresas, ok? Ela é especialmente eficiente para fazer a segmentação do público
para quem seus anúncios vão ser exibidos. Também é uma ferramenta bem fácil de usar e entender o retorno que você está recebendo. Ou seja, você quando começa a entender a gestão de tráfego, saber o retorno que você está tendo, por exemplo, imagina que você sabe que você está investindo R$1 e está voltando 3 para você. Nesse ponto você já começa a escalar. Você sabe que se você investir R$100, vai voltar 300 para você. E aí você começa a ter noção de quanto você pode ganhar na internet. Isso não existe no mundo fora da internet. Você não sabe quanto você pode investir e quanto vai te dar de retorno. Na internet você tem esse número. Você consegue mensurar isso. Com o tráfego pago você consegue. Isso é incrível. Por exemplo, você faz uma venda. Você colocou lá R$100 mil de tráfego pago. E essa venda te deu R$500 mil. Resultado, uma venda de um produto digital, por exemplo. Você sabe que a próxima vez que você colocar 1 milhão, ela vai te dar 5 milhões. Olha que bacana. E agora bora para o terceiro caminho, que eu considero um dos mais lucrativos e que você pode muito bem seguir. Vamos lá? Copywriting. Eu não preciso nem dizer que comunicação é essencial e que você precisa se comunicar bem para crescer aqui na internet. Copyright significa o uso das palavras corretas para se comunicar com o seu público no intuito de guiar o público para uma tomada de decisão, para uma ação. Você tem que fazer o público tomar uma ação. Não é igual um texto que você lê no artigo, você lê, consome e vai para outro texto. Não. É um texto que a pessoa lê e no final vai tomar uma ação. Copywriting é você desenvolver uma comunicação, seja falada ou escrita, tá? Que vai levar as pessoas a agirem. Simples. Para que essa ação aconteça, você precisa gerar valor, criar um relacionamento, impactar, entendeu? Ou seja, você precisa atrair, engajar e converter. Eu, quando peço para vocês para se inscreverem no canal, eu estou fazendo copywriting, né? Eu estou dando motivo para vocês se inscreverem. Isso é um jeito. Tem gente que pede para se inscrever e usa um copyright fraquíssimo, tipo, para não perder vídeos aqui no canal, se inscreve aí, hein? Vamos agora pro vídeo. Se entra pro vídeo, sai pro outro. Copywriting não é escrita, é estrutura textual, tá? Capaz de transformar o seu negócio gastando pouco ou nada. Ainda mais se você atua no meio digital. É a escrita persuasiva que a gente chama, né? A escrita persuasiva precisa estar presente em cada ponto de contato com a sua persona, com a sua pessoa. Do primeiro ao último passo. Da isca digital, tá? Quando você atrai as pessoas aos e-mails de engajamento, a página de venda, ou no post do Instagram. Isso tudo tem copyright. Se você aplica copyright em tudo que você faz, suas chances de crescer são muito maiores do que a da sua concorrência. Muito maiores. Porque não é todo mundo que aplica copyright. As pessoas simplesmente vão no automático, tá? Essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Você tem que estar sempre treinando copyright. Ou seja, tem que ter treino e dedicação. Isso, claro, se você deseja ser bom e ganhar muito dinheiro. Lógico, eu acredito que você quer isso, né? E quando você consegue usar o poder dessa incrível comunicação persuasiva nos seus negócios, galera, o jogo vira completamente, tá? Mas como que para você foi importante, Peter? Quando eu conheci o copyright, quando eu percebi que era possível você usar gatilhos mentais, sabe? Você dar motivos para as pessoas agirem, as pessoas começaram a agir comigo. Por isso que eu comecei a ter mais inscritos. Por isso que eu sou o canal hoje de cultura pop com mais inscritos diário. Não, Peter, você tem mais inscritos diários porque você tem mais já inscritos que todo mundo. Não, mas eu já tinha mais inscritos diários quando eu tinha o mesmo número de inscritos que outras pessoas, que outros canais que tinham, né, do mesmo nicho que eu. Tanto é que eu passei essas pessoas. Não é porque eu sou lindo, não tem nada a ver isso, não. Isso é porque você faz alguma coisa, você faz acontecer, tá? Lógico que você consegue, né, que as pessoas se inscrevam nos seus canais, façam, agirem, se você for uma pessoa fora de série, por exemplo, o Whindersson Nunes, tá? E para você que tem interesse em aprender mais sobre marketing digital, iniciar no marketing digital, eu tenho o curso Marketing Digital para Iniciantes, perfeito? Pessoal, deu para vocês compreenderem aí os 3 pontos positivos, os 3 pontos principais do marketing digital? Sim. Quem começa aí? Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês entenderam sobre o vídeo. Assim, eu entendi que assim, muitas das vezes o tipo de propaganda, aquela propagandazinha que a gente vê, ou aquele site que vai e vem sempre aparece pra gente clicar, normalmente tá falando que é tipo um trabalho na internet para se ganhar público, visualização e assim ganhar assim, números para que um patrocinador queira lhe patrocinar, por exemplo. Que é meio que a gente hoje em dia vê um pouco com um blogueiro no Instagram, mas que a internet já faz há muito tempo. Isso. Os canais assim, que criem engajamento, que criem público-alvo e vocês vão ter patrocínio. Verdade, Pedro. Legal.
Pessoal, quem mais aí gostaria de complementar ou falar o que entendeu do vídeo? Se teve alguma curiosidade? É bem interessante que ele mostra, né, as maneiras de ganhar dinheiro na internet, né? Essa questão Sim. de conseguir público e tal. Inclusive, o próprio vídeo dando dicas, mas no final, se não me engano, ele anuncia um curso dele, né? Ele tá vendendo o Exato. próprio produto dele através desse Verdade. vídeo, né? Eu acho Isso mesmo, interessante Gustavo. observar isso. Isso, Gustavo. Beleza. Só não deixei passar o vídeo para não fazer propaganda do curso do cara, mas é verdade, bem observado. E aí, pessoal, mais alguém? Vamos lá, pessoal, mais alguém? Então, pessoal, ele abordou três pontos. Alguém pode me lembrar aí quais foram esses 3 pontos que ele abordou? Hein, pessoal? Ele falou do. Quando você cria um engajamento, você cria uma autoridade também. Certo, criar engajamento, criar autoridade, né? Sueli colocou aqui o seguinte, ó. Simplesmente vender tem que atrair, tem que ser uma pessoa convidativa e etc. Legal, Sueli. Pessoal, quais foram os 3 pontos que ele abordou no vídeo? Vamos ver se Teve a vocês... questão do copyright, né? Que é uma Isso, forma de copyright. fazer o texto e convencer o leitor a, no final, tomar uma decisão, né? A Isso, comprar o seu Gustavo. produto, coisas do tipo. Tem a questão da autoridade, né? Que eu acho que o Juarez falou. Sim, Ele falou também de produzir conteúdo, né? No começo. isso, exato. Verdade. Pessoal, ele colocou aí exatamente os 3 pontos que o Gustavo colocou aqui. Primeiro, produzir conteúdos, tá? Foi mal aí, que eu tô meio gripado aqui. Eu acho que não seja corona, Deus queira também que não. Mas de ontem para cá, a garganta começou a reclamar aqui. Pessoal, então ele abordou 3 tópicos, tá? Foi exatamente produzir conteúdos relevantes, tá? Quando você produz conteúdos relevantes, você passa a ser uma pessoa relevante, uma pessoa que tem uma história, que tem uma identidade. Quando você cria identidade, ou seja, quando você produz, vamos tentar resumir aí, quando você produz conteúdo, você ganha uma identidade. Quando você ganha uma identidade, você ganha o quê? Seguidores. Consecutivamente, se você ganha seguidores, se você ganha pessoas que acham o seu conteúdo interessante, você vai ganhar o dinheiro também. Tá? Então, uma coisa leva a outra. E a gente falou exatamente na aula passada sobre a questão de produzir conteúdos. Tá? Não adianta. Teve até uma curiosidade que uma aluna me colocou hoje de manhã, é o seguinte, professor, na minha cidade, as lojas até usam as redes sociais para as lojas. Mas, por exemplo, eles vão lá, faz uma postagem do produto, mas não faz nenhuma descrição do produto. É correto essa postagem? Pessoal, não é correto, tá? Ou seja, o marketing está sendo utilizado da maneira errada. Porque se você vai produzir, por exemplo, ela deu até o exemplo de uma loja de materiais de construção, que quando vai, por exemplo, postar algo, ele posta, por exemplo, uma lata de tinta, mas ele não mostra, por exemplo, na postagem, qual o diferencial dessa tinta, né, qual é o valor dessa tinta. Então, quer dizer, isso daí não é produzir conteúdos. Então, uma dica que eu acho que eu falei para vocês na aula passada, vocês vão fazer alguma postagem, por exemplo, numa rede social, não simplesmente tira a foto e posta, tá? O correto é que você leve para um programa, no caso Photoshop, que você edite, né? Que você crie um padrão da sua loja, então deixa a imagem tratada, que você vá lá, por exemplo, no caso da loja de materiais de construção, se você posta, por exemplo, um galão de tinta, um exemplo, coloca lá o diferencial dele para os demais, né? Por exemplo, uma tinta sem cheiro, secagem rápida,
por exemplo, rende mais, né? Ah, posso colocar o valor? Posso colocar o valor sim, tá? Agora sim, que esse produzir conteúdos, eles sejam exatamente conteúdos bem elaborados, né? Ideias bem elaboradas. Então as pessoas, claro, que vão prender a sua atenção. Outro ponto que o cara colocou ali foi exatamente o tráfego, né? O gerenciamento de tráfego. Por exemplo, quando se fala em marketing digital, é você montar, por exemplo, um conteúdo digital como um todo, um site, um blog, uma rede social, uma fanpage e tal, vídeos e assim sucessivamente, tá? Então, quando você fala em métricas, né, em tráfego, é você saber o seguinte: eu estou produzindo um conteúdo, quantas pessoas estão visualizando, quantas pessoas estão curtindo, quantas pessoas estão compartilhando. Então, quando você tem informações a respeito do que você produz, o site, acessou, de onde foi o acesso, quanto tempo a pessoa passou no seu site. Então, quer dizer, tem um controle. Não adianta você, imagine, vamos colocar aí uma ideia seguinte: a intenção, claro, de vocês é terminarem o curso, vocês serem profissionais de tecnologia. E aí vocês vão chegar, por exemplo, para uma empresa e vão dizer: vamos desenvolver o seu site? Aí você fecha lá uma parceria, mas muitas vezes você tem que dizer, ou você vai ter que mostrar para o seu cliente o porquê dele desenvolver esse site, né? Porque o cliente vai dizer o seguinte: tá, mas por que eu vou desenvolver o meu site? Aí você, claro, vai ter que comprovar o porquê, né? Se é aumentar o número de clientes, se é criar uma identidade digital da empresa, né? Então você vai ter que pensar em uma estratégia. Então imagina, por exemplo, o empresário, ele investe lá 2, 3 mil reais para a montagem de um site, mas ele não sabe se as pessoas estão visitando o site dele. Né? Então, isso daí você vai saber a partir do momento que você usa ferramentas, nesse caso como o Google Analytics, que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, que seria exatamente o intuito de você ter informações mais precisas de quem são os seus clientes, de onde são os seus clientes, quem acessa, quanto tempo passa no site, assim sucessivamente. Então, quer dizer, quando se fala exatamente de estatísticas, é exatamente isso. Você tem informações a respeito de quantas pessoas acessaram. Uma coisa assim, que nas redes sociais, por exemplo, Facebook, como ele colocou ali mesmo, tem o Facebook Ads, né, que é o ADS lá. A mesma coisa tem o site, por exemplo, o Google ADS ou AdSense, que seria para você pagar, por exemplo, turbinar uma propaganda e assim sucessivamente, tá? No caso das redes sociais, isso já vem com esses recursos. Então, vocês sabem que no Instagram você consegue visualizar, ou pelo menos saber quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam. Então, você já tem essa análise aí. Mas existem mais recursos que você pode ter uma análise mais completa. A mesma coisa acontece com o Facebook. Aí você vai dizer: professor, mas por que eu devo saber desse tráfego, né? Desses números? Exatamente para que você possa criar uma estratégia e saber se a sua estratégia está sendo validada ou não. Por exemplo, você cria um plano de marketing. Por exemplo, você criou um plano de marketing para o Dia dos Professores, por exemplo, que é a próxima quinta-feira, ou o Dia das Crianças, que foi ontem, né? Então você gastou, vamos lá, olha, você investiu lá 100 reais, um exemplo. Mas o que foi que você teve de volta? Qual foi o seu retorno para os 100 reais, para os 200 reais que você investiu? Então você só consegue mensurar isso daí a partir do momento que você tem uma análise, né, para saber exatamente quantas pessoas foram atingidas com o seu marketing, né? Ou seja, sua mensagem onde foi que ela chegou, qual foi o seu alcance. David colocou o seguinte: professor, uma dúvida. Quando a pessoa tem um canal e ganha tipo 1 milhão de visualizações, mas tem 300 mil likes, isso eu não entendo. Vamos lá. 1 milhão, você tem 1 milhão de visualizações,
mas você tem 300 mil likes. Quer dizer o seguinte, David, 1 milhão de pessoas viram o seu vídeo, mas apenas 300 mil curtiram o seu vídeo, tá? E aí acontece o seguinte, por exemplo, quando é que... Lembra que ele falou exatamente lá do último tópicozinho, né? Que é quando você cria uma ideia onde a partir da sua publicação vai gerar uma reação das pessoas. Então, David, o que é que acontece? 1 milhão de pessoas visualizaram, mas desse 1 milhão de pessoas, quando eles visualizaram o seu vídeo, apenas 300 mil pessoas gostaram do seu vídeo, o que, claro, já é muita coisa. Mas você não conseguiu atingir 1 milhão de pessoas para que todas tivessem uma reação, por exemplo. Tá? Então, de 1 milhão, apenas 300 mil curtiram, né, a sua publicação. Basicamente isso. Exatamente, a Sueli colocou aqui o seguinte: conteúdo gera vendas, óbvio, né? Por exemplo, se você tem lá, vamos colocar lá, por exemplo, o Pedro tem uma loja de roupas, né? Então, quando o Pedro ele produz, por exemplo, um conteúdo que ele coloca nas redes sociais, óbvio que o objetivo é vender, tá? Uma outra questão que uma aluna colocou hoje de manhã, que acontece na cidade dela também, é que as pessoas divulgam nas redes sociais, mas quando as pessoas mandam uma mensagem, não consegue retorno, ou seja, não consegue um feedback. Então, vamos colocar aí uma ideia. O Pedro, ele vai lá, faz uma divulgação, faz lá um marketing vamos colocar ali, de roupas, né? Que tem lá na loja. Por exemplo, uma bermuda, um look e tal, beleza. E as pessoas gostam, né? Então as pessoas vão lá, por exemplo, no direct, ou vão lá no WhatsApp e perguntam quanto custa, né? Então, uma falha que está acontecendo muito grande é exatamente nessa relação entre a empresa, entre a loja e o vendedor, onde as pessoas vão ter que esperar dias, horas, para que a empresa dê algum retorno, tá? E muitas vezes esse retorno ele não vem acontecer. Então, óbvio que é uma falha. Então, por isso mesmo, a todo dia que se passa, algumas ferramentas, por exemplo, são atualizadas. Deixa eu mostrar aqui uma bem simples, por exemplo, Pedro e os demais, Roseane, por exemplo, que tem lá, trabalha lá na Quitanda. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o Opera. Então, o Opera, ele já vem com o message do Facebook. Então, quer dizer que você pode fazer as suas divulgações também no Facebook e as pessoas podem entrar em contato com você no Facebook. As pessoas podem entrar em contato também via WhatsApp, tá? E as pessoas podem entrar em contato via o Instagram. Então, o que acontece? Não precisa, pessoal, não precisa instalar nenhum aplicativo para isso, tá? Então, o próprio Opera já dá esse suporte. Aí veja bem o que é que custa, tá? Primeiro, se você faz essa divulgação nas redes sociais, tá? Tenha uma forma de dar um retorno para as pessoas, criarem esse meio de comunicação aí. Então, um exemplo, o Pedro chegou lá na loja dele, tem o computador lá no caixa, ou na recepção, vai lá, deixa o WhatsApp, deixa o Instagram aberto, deixa o Message, que são os meios, um exemplo, tá, pessoal? Que são os meios de comunicação que ele está utilizando para propagar a ideia dele. E a qualquer momento, tá? A qualquer momento que as pessoas entrarem em contato, o Pedro de imediato já vai poder responder sim, não tenho, né? Então, você tem uma bermuda assim, assado, né? O Pedro vai chegar e vai dizer, tenho sim, só um instante. Aí vai ali rapidinho, pega 2 ou 3 modelos, tira uma foto, manda via WhatsApp ou manda via direct. Observe que se cria uma relação entre a empresa e o cliente, tá? Outra questão que, por isso que eu gosto que vocês me perguntem, que vocês tirem dúvidas e tal, e a minha turma hoje de manhã é muito, muito participativa, então assim, as perguntas deles eu passo adiante para vocês, por isso que eu gostaria que vocês também tirassem dúvidas, perguntassem, colocassem questão, porque a gente vai
passando para os demais, a gente aprende mais com isso. Então, até a menina que ela começou a trabalhar numa loja de construção, aí ela colocou o seguinte: professor, então é interessante a gente, por exemplo, fazer um orçamento via WhatsApp, por exemplo? O que vocês acham, na opinião de vocês? A casa de construção, ela está oferecendo, ou seja, ela faz a divulgação via mídias sociais, onde as pessoas entram em contato, mas é interessante fazer orçamento, por exemplo, vamos colocar lá, orçamento de cerâmica, orçamento de sei o quê, né? Ou seja, um monte de itens. O que vocês acham? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. Eu acho que é interessante. Gustavo achou interessante, Juarez? Eu acho que não é muito viável, não. Por que, Juarez? Porque quando o cliente vai olhar, pode escolher uma coisa a mais, ter uma facilidade para ter um desconto. Isso. Mais alguém aí gostaria de expor o que acha aí, se acha viável, se não acha viável? O que é que vocês me dizem? O grilo cantando aí, né? O grilo cantando, vocês não interagem. Então, pessoal, olha só. Eu estou com o Juarez, tá? E eu digo mais o porquê. Tem coisas que não substituem a venda presencial. Né? Então, vamos colocar uma ideia, por exemplo. Quando a gente fala basicamente em fazer um orçamento, geralmente fazer orçamento são muitos itens, tá? E fazer orçamento é demorado, né? De você ir lá, por exemplo, eu quero fazer um orçamento, tantos metros de cerâmica, mas existe uma infinidade de cerâmica. Então, primeiro você tem que chegar a uma conclusão com o cliente, qual vai ser a cerâmica que ele vai preferir, né? Qual é a quantidade, aquele negócio todo. Então, assim, eu particularmente, eu acho que não é viável, porque eu acho que o que deve se restringir a esses serviços de redes sociais, no caso do WhatsApp, de direct e tal, seria basicamente questões simples, rápidas. Por exemplo, você trabalha numa loja, como eu falei ali, numa loja de construção, você tem, por exemplo, o produto tal, aí a pessoa vai lá na prateleira, aí manda uma foto, por exemplo, no caso da roupa. Mas é uma coisa só, é uma coisa rápida. Mas quando é vários itens, isso demanda tempo. Tá? E quando você diz o seguinte, por exemplo, você chega para o seu cliente e diz, orçamento a gente só faz na loja presencial. Mas aí você pode aproveitar para dizer o seguinte a ele, se você... eu vou lhe dar um desconto bacana, eu vou lhe dar um desconto legal. Venha para cá que a gente negocia. Quer dizer, você já abriu uma margem de conversa e tem uma coisa que nós não podemos ouvir falar, é desconto, é promoção. Então, isso daí pode levar, por exemplo, ao cliente nem ir em outra loja, né? Pesquisar, já vem direto para a sua. Por quê? Porque você já abriu uma margem de negociação. Procure fulano de tal, por exemplo, que a gente abre aqui, a gente dá um desconto para você e tal. Beleza, o cara vem. Então, se você chega aqui, por exemplo, vamos colocar, o cara diz o seguinte, estou com dúvida nessas duas cerâmicas aqui. Claro, uma mais cara, outra mais barata. O poder do vendedor é persuadir o cliente para que ele venha, obviamente, a gastar um pouquinho mais na loja. Então, vem o seu poder de convencer o cliente. Olha, meu amigo, o seguinte é esse. Eu, no seu caso, levaria essa. Por quê? Porque o material dessa cerâmica aqui é bem melhor. Cerâmica, por exemplo, é uma coisa para toda a vida. Quando é que o senhor pensa em trocar a cerâmica da sua casa? O cara vai dizer, não, eu quero colocar essa cerâmica aqui, mas vai ser para a vida inteira. Então, se vai ser para a vida inteira, por que não o senhor comprar essa daqui, que é R$1 mais caro, né? R$1, R$2? Então, a qualidade é melhor. Você convence o seu cliente. Aí o cara vai para a argamassa, chega lá e diz, tem esse saco de 8, tem esse saco de R$10. Né? E aí, o cara diz, eu vou levar o mais barato. Rapaz, tem certeza? Essa daqui é a marca tal, cara. Essa marca aqui ela é a líder no mercado. É a melhor que nós temos. Aliás, é a melhor que existe no mercado.
né? Então não vai acontecer de uma cerâmica soltar e aquele negócio todo. Então, quer dizer, a rede social ela não dá suporte, por exemplo, a esse poder de convencer o cliente. Entendeu? Então, assim, as redes sociais, na minha conclusão, seria basicamente você usar ela com o poder de um contato rápido, tá? Apenas para que você possa vender uma coisa rápida, que você possa negociar um contato rápido. Tá, pessoal? Entenderam aí? Aí, pessoal, deu para vocês entenderem? Sim, professor. Sim, sim. Beleza. Vamos lá. Então, seria esse o intuito. Agora sim, fica aí a dica, né? Se vocês estiverem, por exemplo, fazendo essa negociação via WhatsApp, né? Ou via direct, ou se você usa, por exemplo, a divulgação via WhatsApp, via Instagram, mas que dê esse suporte, tá, para o cliente. Então, por exemplo, o Everson tem a loja de móveis, então, Everson, faz isso daí, cara. Monta os posts, por exemplo, dos móveis, tá? Outra coisa, não faz aquilo que a aluna de manhã colocou, né? Professor, se a gente tirar só a foto do produto e colocar, não, cria todo-se um perfil aí, cria toda uma ideia para se publicar, tá? Ou seja, se é móveis, por exemplo, deixa eu dar uma dicasinha aqui, deixa eu compartilhar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Como é que, Everson? Deixa eu pesquisar aqui, Everson, o seu. Como é o nome da loja lá? Eu esqueci. Everson, como é o nome lá? Inovale Móveis. Vamos lá. Isso, Edson. Pronto. Aí, olha só, Edson. Os posts estão quase perfeitos, viu? Eu vou dizer a você aqui o que é que está faltando nesses posts. Uma coisa legal que eu já vi aqui que você fez é criar um padrãozinho aqui por trás, ó. Isso daqui legal, show de bola, tá? Mas lembra o que a gente vem falando nas aulas passadas. Nas aulas passadas, é exatamente você produzir um conteúdo. Isso daqui não é conteúdo, isso daqui é apenas um post, tá? Isso daqui é apenas um post, ele não é um conteúdo. Por exemplo, deixa eu mostrar para você e para os demais o que seria você produzir um post mais com conteúdo, tá? Então, os próximos posts, olha como é que você vai fazer aqui. Vou colocar aqui, post móveis, deixa eu ver aqui, viu? Veja alguns exemplos para mostrar aqui como é que funciona. Deixa eu pegar um aqui. Olha lá. Se você observar, olha o nível, tá? Ó. Cozinhas para ambientes pequenos, por exemplo. Isso aqui é um conteúdo. Você está produzindo conteúdo. Deixa eu ver aqui mais, deixa eu ver. Não, deixa eu ver se eu encontro aqui algo que você entenda como um conteúdo, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Observa que ali, Ederson, todos esses posts aqui, eles só tem não tem só a imagem. Observa que tem alguma coisa, tá? Tem algum texto, alguma informação, e é exatamente aquele último tópico. É quando você usa, por exemplo, uma palavra que induz as pessoas a comprarem. Por exemplo, nesse post aqui, o que é que fixa na ideia de vocês aí? Qual é a mensagem que vocês levam, por exemplo, aqui nesse post? Aí, pessoal, qual é a principal mensagem que vocês entenderam aí?
A venda de imóveis planejados. Móveis planejados, né? Vamos lá, pessoal. Mais alguém aí? Pessoal, vamos lá, pessoal. Oi? A mesma coisa que o Jareiro. Pessoal, veja bem. O que é que eu vejo aqui? A primeira mensagem que eu vejo aqui. Casa clean, ou seja, casa limpa, né? Clara, né, na verdade. Então, quer dizer, existe a mensagem principal e existe a mensagem secundária. Então, quando se fala que casa clean, é você usar móveis, por exemplo, deixa o ambiente claro, sem muita interferência de cores, aquele negócio todo. Né? Móveis planejados, eu acho que é a mensagem secundária aqui. Tá? É a mensagem secundária. Então, isso daqui é quando usa uma palavra forte que faz com que as pessoas realmente tomem alguma iniciativa, tá? Eu não achei aqui ainda um post que eu gostaria de... Pronto, vamos lá. Olha lá, ó. Por exemplo, esse post aqui é dessa cadeira, e observe o que é que marca a gente aqui nesse post, dizendo que é algo exclusivo, por exemplo. Tá? É algo exclusivo, por mais que a mensagem aqui esteja em inglês. Então, quer dizer, Everson, não use mais só o produto, tá? Não use mais só o produto. Use alguma frase, alguma mensagem para que você possa acrescentar. Por exemplo, você poderia colocar aqui nos seus posts, por exemplo, o tamanho, tá? Por exemplo, o tamanho do painel, a cor do painel, tá? Ou você pode colocar assim, ó, cores disponíveis, por exemplo, né? Cores disponíveis, fulano de tal, né? Por exemplo, tabaco, pérola, não sei o que lá, mas não use só o post dessa forma, tá? Vai colocando alguma coisa a mais aqui, tá, pessoal? Ok? Everson, deu para entender aí? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui que eu possa complementar. Ó, isso daqui, todas elas têm informações complementares, tá vendo? Todas elas têm informações complementares. Show de bola esses posts aqui, tá? Eu só quero mostrar uma. Olha lá, por exemplo, qualidade, conforto e tal. Seria exatamente produzir, olha lá, ó. Por exemplo, quarto planejado, tá, lá, mas isso aqui seria para móveis planejados. Eu queria aqui lojas de móveis. Aqui, eu acho que esse daqui sim. Não. Não seria isso ainda que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, viu? Olá, Everson. Móveis de qualidade. Aqui eu estou dando só um exemplo, tá? Viu? É só um exemplo. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Olha lá, ó. Móveis de bazar, monte sua casa. Você pode pegar essas frases aqui, ó. Por exemplo, móveis de bazar. Observe que esse texto aqui não teve foco nenhum, né? A primeira coisa que a gente bota aqui é o quê? Monte sua casa gastando pouco. Então, olha só, você montar aí, ó, por exemplo, monte sua cozinha gastando pouco ou investindo pouco. Então, seria um conteúdo que você acrescenta aí, tá? Olha lá, ó, esse daqui que eu tava procurando, tá? Por exemplo, madeiras de demolição em casa, por exemplo. Então, digamos, se você está postando um painel, dá um destaque aqui para o produto, né? O nome do produto, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, guarda-roupa, você pode colocar aqui, ó, guarda-roupa, 8 portas, aliás, 6, 2, 4, 6 portas, aí coloca cor, coloca marca, por exemplo, né? Coloca alguma coisinha de desconto, se for o caso,
Viu, Ederson? Deixa eu ver se eu acho mais aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui um que eu sei que eu vou encontrar bem legal aqui. Por exemplo, vamos lá. O que é que vocês focam aqui nesse post? Aí, pessoal, o que é que vocês focam aqui nesse post? Vamos lá, pessoal, estou aguardando aí. O rodízio, professor. Quem mais? E a frasezinha, eu amo pizza. Porque quem não gosta? Exato. Então, quem mais aí? Não acredito, pessoal. Toda aula aí. O valor também está bem grande. Certo, Gustavo. Quem mais? Pessoal, não é necessário todos os dias eu estar esperando forçando para que vocês possam interagir. Não é necessário isso, pessoal. O David colocou aqui o seguinte: prof, tem uma pessoa que tem o mercado vende de um preço e as que tem vendinhas vende de outro. Preço a pessoa não vende do mesmo preço que comprou. Não entendi, David, não entendi. Prof, tem pessoa que tem um mercado, vende de um preço e as que tem vendinhas vende de outro preço. A pessoa não vende do mesmo preço que comprou. Sim, é porque, David, o que acontece aí? Se você comprar uma quantidade maior, você compra mais barato. Consecutivamente, você vai poder vender mais barato também, porque a sua margem de lucro é maior. Aí, por exemplo, um mercado grande vai lá e compra 10 caixas, um exemplo, de um produto só. O mercadinho vai lá e compra de meia caixa. Então, quer dizer, ele vai comprar mais caro, obviamente, do que aquele que compra com 10, porque aquele que compra em 10 compra no atacado. Isso daí é o que explica. Suelen colocou o seguinte aqui, ó. Sobre os posts do Everson, tem que ter mensagens que sejam convidativas, como o professor falou. Exato, valeu, Suelen. Deixa eu ver aqui. Professor, não estou interagindo porque o áudio não está. Só não sei quem foi que mandou essa daqui, que não está interagindo, porque está aparecendo assim. Deixa eu ver se tem como descobrir que não tem. Deixa eu ver se eu compartilho de outra maneira aqui, tá? Ver se ajuda vocês aí. Veja se ficou melhor agora o compartilhamento para vocês, tá? Pessoal, nessa mensagem aqui, só tiveram duas coisas que me chamaram a atenção, de todas as informações. Rodízio, R$ 39,90. Tá, pessoal? Observa que esse é o poder de você usar as palavras para induzir as pessoas a consumirem um produto, tá? Então, primeiro que as pessoas, elas tiram a conclusão antes mesmo de finalizar a frase, tá? Ou antes mesmo de concluir toda a leitura. Então, eu tenho certeza que qualquer rodízio ou qualquer pizzaria, digamos, usando esse post aqui, ó, rodízio R$ 39,90, tá ali, que é apenas as quartas-feiras, né? Mas a pessoa vai na quinta-feira achando que é R$ 39,90. Por quê? Porque ele leu só as duas informações que mais interessavam a ela. Por mais que ela leia os outros depois, o que fica na cabeça dela é só o rodízio R$ 39,90. Aí você vai dizer, isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo. Porque uma pessoa vai para a pizzaria lá, né? O post está claro. Agora, claro, a estratégia que foi utilizada foi exatamente para induzir as pessoas que o rodízio é R$ 39,90. Aí a pessoa vai na quinta-feira e vai achar que é R$ 39,90. Aí já não é, já é mais caro. Você vai, mas não é R$ 39,90, não, é só as quartas-feiras. Quando ela, mesmo que ela for pesquisar na rede social e pegar o banner, vai ver que é R$ 39,90. Oi, Sueli, pode falar. Professor,
Oi. A Franciele tá mandando mensagem no grupo, pediu pro senhor olhar. Ah, tá. Vou olhar agora. Deixa eu fazer a frequência logo, Franciele, se ela já saiu. Só um instantezinho, ela tinha me avisado antes. Espera um pouquinho, Franciele. Tá liberado, Franciele. Pessoal, deixa eu logo fazer a frequência aqui, tá? Boa sorte, Franciele. Franciele vai para uma entrevista de emprego. Franciele está virando uma pessoa muito responsável, agora vai trabalhar, com fé em Deus. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Então, pessoal, se as pessoas forem na pizzaria achando que na quinta-feira também é R$ 39,90, chegam lá, elas vão pagar mais caro. Então, observe que uma propaganda induziu as pessoas a lembrarem que quando for rodízio, já sabe para onde vai e que o rodízio custa R$ 39,90. Outra ideia, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, esse outro post, o que é que chama mais atenção aí de vocês? Hein, pessoal? O que é que chama mais atenção de vocês aqui nesse post? A imagem da pizza Sim. e essa mensagenzinha, Fórmula da Felicidade. Isso, exatamente. Que é um apelo emocional, né? Para o cliente Exatamente. associar essa ideia da pizza, do produto deles, com diversão, felicidade. Exatamente. Então, observa que aí foram colocadas palavras que as pessoas, a primeira coisa que elas leem, fórmula da felicidade. Então, é uma coisa que felicidade todo mundo quer ter, então as pessoas fazem essa assimilação aí. E esse João Julião, que é o nome da pizzaria, mais pizza igual a diversão, isso daí é apenas uma mensagem subliminar. Na verdade, o que fica mesmo é a fórmula da felicidade. Outra coisa, pessoal, que eu digo a vocês, foi até bom eu ver aqui, tá? O que é que chama a atenção aí para vocês nessa postagem agora? O nome O se lá em sextou, cima. né? Sextou, né? Chamou, ó, pizza tá lá embaixo, né? Então, se não tivesse, por exemplo, a imagem da pizza tão grande, a gente não ia nem assimilar que fosse a pizza, né? Mas enfim, pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês, tá? Evitem de utilizar algum post utilizando esse termo sextou, tá? Por quê? O que é que está acontecendo aí? As pessoas, virou meio que uma moda, certo? Virou meio que uma moda, as pessoas usaram, tá? Eita, sextou, é dia de festa, né? E aí o que acontece? As pessoas arrocham a postar. Só que as redes sociais, por exemplo, o algoritmo do Google, ele assimila o sextou a sexo, tá? E aí algumas postagens, elas não têm o mesmo ranqueamento, o mesmo desempenho de outras, simplesmente pelo fato de você usar o termo sextou. Só que muitos usuários não sabem disso, e aí continuam postando. E pode comparar, se você postar utilizando o termo sextou, e você postar, por exemplo, essa daqui ela vai ter, por exemplo, ele vai atingir um número de pessoas bem maior do que o sextou. Por quê? O algoritmo do Google, do WhatsApp, aliás, do Instagram, do Facebook, ele está configurado para algumas palavras que tenha apologia a alguma coisa, ela não tenha o mesmo alcance. Ela não tem o mesmo alcance. Então, fiquem ligados aí no que vocês postam, tá? Outra coisa aqui, ó, só por último, um comentáriozinho aqui. Nessa última postagem aqui, observe que tem duas coisas que chamam a atenção. Pizza, 20% off. O hoje tem é uma mensagem subliminar. O hoje tem é só para dar o sentido à pizza aqui, tá? Mas é só pizza, 20% de desconto. Apenas isso. Então, uma dica que eu dou para vocês bastante. Professor, eu vou começar a trabalhar... Oi, pode falar. Esse hoje tem, não tem nada a ver com o desconto que é só nesse dia?
Então, é porque aqui, se você tem algumas mensagens, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Hoje tem pizza, né? Ao meu ver, não, Belcel. Ao meu ver, quer dizer que hoje tem pizza com 20% de desconto. Eu acho que ele ficou meio separado. Agora, se tivesse colocado, por exemplo, esse 20% off, tivesse colocado ele aqui, ó, no finzinho do nome pizza, por exemplo, aí eu acho que faria mais uma relevância dizer que hoje é 20% de desconto. Mas ele criou esse espaço aqui, ao meu ver, ela tem essa diferença, né? Pelo menos eu entendi dessa forma aqui. Mas é para vocês verem, pessoal, que a gente tem que perceber, tem que analisar as coisas como os nossos clientes iriam ver. Então, uma dica, por exemplo, você está fazendo um post, criou uma palavra, aliás, uma estratégia, por exemplo, interessante, pede para alguém ler e pergunta, isso que eu estou perguntando a vocês, o que é que você está entendendo nesse post? Né? O que é que você está entendendo nesse post? Aí as pessoas vão comentar, entendeu? As pessoas comentam o que está vendo no post, tá? Olha que outra diferença, viu, Everson? Basicamente na ideia que você está colocando. Esse post é muito bonito, mas o que é que vai induzir mais as pessoas a comprarem? Esse ou esse, por exemplo? Então não basta ter só o produto, tem que ter alguma informação, alguma palavra forte que vai induzir as pessoas a consumirem o seu produto. Ok, pessoal? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, colocar mais alguma coisa? Agora não. De boa, né? Então aí tá algumas dicas. E outra coisa que eu ia esquecendo, o cara ali, ele deu um intuito assim, deu a explicação dele com base, por exemplo, se você for o produto, né? Se você for o produto, se você for o influencer, então produzir conteúdos relevantes. Mas essas mesmas dicas, elas equivalem, por exemplo, a vocês promoverem um produto, tá? As dicas são as mesmas, ok? Aí veja bem, aí vem aqui, ó, por isso que eu passei aqui, ó, tem o marketing de conteúdo, tá? Que é exatamente quando você produz um conteúdo relevante. Então não é só postar a imagem do produto em si, tem que ter alguma informação complementar, tá? O inbound marketing, que é basicamente o marketing de entrada, ou seja, quando as pessoas abrem as suas postagens, o que é que elas vão ver de imediato? Né? Então, você tem que pensar numa estratégia aí, né? E pensar em usar palavras que as pessoas gostem daquilo, tá? Como o desconto, como o 20% off, né? Então, ver essa questãozinha aí. Aí ele coloca aí, a estratégia na qual os clientes vêm até a sua empresa atraídos pela mensagem, certo? Aí vem aqui, ó. Quais são os objetivos do inbound marketing? Né? Potencializar a sua visibilidade, diminuir o custo da aquisição dos novos clientes, facilitar a atração de potenciais clientes, melhorar o processo de vendas, gerar conteúdos de sucesso. Então, esses são os objetivos que tem o inbound marketing, ou seja, o marketing de entrada. Isso nós vimos semana passada, tá, pessoal? Continuando aqui, quais conteúdos devo produzir? Aí nós temos posts em redes sociais, tá? Posts em blogs, áudios posts, lives, vídeos, audiobooks, gráficos, infográficos, e-books, webinar, fotos, templates, newsletter, memes e desenhos e ilustrações. Pessoal, quem tem que dizer são vocês a partir de um estudo, tá? A partir do momento que você compreende o seguinte: quem são os meus clientes? Quem é o meu público-alvo? A partir dali eu crio uma estratégia. A gente sabe que hoje, por exemplo, os posts em redes sociais é carro-chefe. Mas o que é que eu devo, por exemplo, utilizar dentro dos meus posts? Tá? O que é que eu devo utilizar dentro dos meus posts? Eu posso, por exemplo, fazer uma live
Não, no post não, né? Mas eu posso inserir um vídeo, por exemplo, no post? Pode, pessoal, tranquilo, tá? Se você pegar, no caso ali do Ederson, um exemplo, se você pegar, pesquisar, Ederson, vídeos curtos, por exemplo, de móveis, você vai encontrar muitos vídeos curtos. Mas, claro que você pode produzir também esses vídeos curtos. Só é dar uma estudadazinha para saber qual é o ângulo, qual a distância que você vai produzir. Tem que estar ligado na luminosidade. Tá? Uma dica que eu dou a vocês, se vocês forem trabalhar numa loja, no caso do Everson, no caso do Pedro, uma loja ela tem que estar bem iluminada. Tá? Se você deixar a loja às escuras, as pessoas não entram. Tá? As pessoas não entram. Ok? E também tem que ser simpático, né, professor, em receber o cliente. Ah, sem dúvida, né? Tem a questão do público-alvo também. Por exemplo, uma loja que ela fica com as portas fechadas, um exemplo caro, caso do ar-condicionado, blá, blá, blá. Ao meu ver, tem que ver o público-alvo. Por exemplo, se o seu público-alvo são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho maior, claro, as pessoas querem um local mais aconchegante. Para aquelas pessoas que estão no emergente, né? Por exemplo, vamos colocar aí uma ideia, uma loja de roupas está lá com a frente toda fechada, de vidro e tal. Se uma pessoa dizer o seguinte, eu quero comprar uma roupa mais ou menos cara, um exemplo, né? Muitas vezes ainda fica com receio de entrar na loja. Mas se a loja tiver pelo menos, pode ter a frente toda de vidro, mas a porta esteja aberta, você pode analisar que a quantidade de pessoas que vão entrar na loja vai ser maior. Tá? Se a loja tiver às escuras, o pessoal vai passar na frente e não vai ver o que é que tem dentro da loja. Não vai ver qual é o padrão que tem a loja. Entendeu? Então, deixa a loja bastante clara, né? E vai montando estratégias, obviamente, para trazer esses clientes. Então, como eu estava falando, uma outra dica, pode fazer uma live, tá, pessoal? Pode fazer uma live, de vez em quando, tá? Pode produzir vídeos, obviamente, tá? Pode produzir gráficos, fotos, por exemplo, né? Então, um exemplo, um cliente comprou uma roupa, se você manda colocar um bilhetezinho para que, se possível, ele pudesse postar e marcar a loja, as pessoas fazem isso com todo o prazer do mundo. Por exemplo, o Pedro, uma cliente vai lá e compra, por exemplo, uma roupa. Aí o Pedro vai lá e dá uma cartazinha, por exemplo, uma cartazinha bonitinha, bota dentro da bolsa, ou fala lá, se você puder marcar a loja, a gente agradece. Então, essa pessoa vai marcar a loja, o Pedro vai lá e reposta a publicação dela. Então, o que acontece é o seguinte, o Pedro está fazendo, aliás, a cliente está fazendo o marketing do Pedro e o Pedro faz da cliente. E isso vem acontecendo muito, né? Então, o que mostra, a intenção é mostrar, basicamente, que o cliente está satisfeito, tá? Então, o cliente satisfeito vai lá e posta a foto e aí você reposta. Então, basicamente, funciona dessa forma. Agora, eu vou usar tudo? Depende. Depende de quem é o seu cliente e onde estão os seus clientes. Basicamente isso, tá? Tem um Instagram, eu não sigo, eu não sei se ele é aberto, deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? Tem uma menina que trabalha em uma loja aqui de Arapiraca, deixa eu ver se eu acho aqui, que é uma resenha, o marketing que ela usa, tá? Alves, deixa eu ver aqui, Alves, deixa eu ver se eu acho, isso daqui. Deixa eu ver se tem um vídeo dela aqui, pessoal. É uma resenha, o vídeo da menina, que ela é a blogueira, ela trabalha na loja e ela faz a divulgação dos produtos. É uma comédia. Então, assim, eles usam lá como... acho que eu já vi, deixa eu ver aqui, viu? Peraí, não, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês. E muita gente cria uma simpatia com... Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar.
sei se vocês vão conseguir ouvir aí, mas olha só, pessoal. Ela faz isso diariamente, tá? Laceiros desse Brasil, Baronil. Olha aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, você cliente, amigo, cliente da Alves. Gente, chegou a reposição daquelas fitas maravilhosas, importada, baratíssima. Com cores, que tava faltando outra vez, hein? Vermelho. E esse marinho aqui, maravilhosíssimo. Chegou branco, hein, clientes, laceiros desse Brasil, Baronil. Olha aqui que cor maravilhosa. Olha pra isso, minha gente. Tu vai conferir aqui na Alves, apenas R$4 com 5 metros, hein, número 9. Alô, cliente amigo! Alô, você que é de Arapiraca região! Alô, você que é do Brasil! Chegou na Alves Aviamentos! Ai, minhas clientes estavam querendo muito. Ah, o que é isso, bichinhos? Não, querido, isso não é bichinho. Vou te contar agora o que é. Fita métrica de bichinhos! Isso mesmo, meu Deus, cadê? Olha, minha gente, tá aqui, como é que abre? Ai, meu Deus, aí tu aperta no nariz e ela volta. Menina, tô passada. Olha cada modelinho. Então, pessoal, ó, deu para vocês ouvirem aí a doideira da menina? Deu, professor. Então, a menina doida de pega, viu? Eu já fui lá algumas vezes. Demais, super simpática. É isso mesmo que chama o cliente. Então, isso é o diferencial, pessoal. Como é, Alceda? Entendi tudinho que ela falou, pode ter certeza. Então, mas eu entendi, viu? Eu deu para entender. Então, assim, muitas vezes... Língua árabe? Como é? É língua árabe, é? Não, talvez porque o áudio aí não ficou muito legal para vocês, mas depois você olha lá que realmente, como é que pode dizer, o áudio está claro, viu? Porque ela fala rápido, mas ela fala claro. Então, isso é marketing, pessoal, isso é marketing. E aí o que acontece? Nesse caso aí, estão usando o útil ao agradável, né? Pega a menina que já tem esse carisma todo aí e coloca ela para divulgar os seus produtos, que inclusive é uma tendência. Eu já observei que algumas lojas estão contratando pessoas que tenham alguma questão de... Como é, meu Deus? De ator, não, cara lisa, digamos assim. Quem faz isso muito também é o Magazine Luiza, né? O Magazine Luiza, às vezes eles fazem uns vídeos muito criativos também para divulgar. E isso, obviamente, vai chamar a atenção das pessoas, as pessoas vão ficar curiosas para ver o produto, né? Então, tá aí umas dicasinhas que você pode produzir. Pode produzir vídeo, pode produzir áudio, né? Pode usar, por exemplo, essa estratégia aí que é a questão de comédia, né? Como se fosse uma comédia, uma brincadeira, ou algo mais sério, mas o importante é que vocês usem nas suas redes sociais, ou nas redes sociais da empresa, alguma forma de chamar a atenção dos clientes, tá? Depois, se vocês quiserem, procura comerciais engraçados do Magazine Luiza, tem um monte, bem engraçado, tá? Vamos lá, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta aqui nesse slide? Não, professor, nenhuma dúvida. Ainda não, professor. Vamos lá. Recursos para o inbound marketing, ou seja, recursos para o marketing de entrada, né? Site, né? O objetivo do site é e sempre será vender algo. Só que, claro, o site ele demanda um pouquinho mais, porque não adianta a gente ter um site publicado se esse site ele não tem interatividade, ele não tem novidades, tá? Então, primeiro que vem o investimento inicial. Hoje, um site que não seja um e-commerce, tá, pessoal? Que não seja um e-commerce. Mas ele está girando em torno de 2 a 3 mil reais para ele estar prontinho, tá? Aí existe o domínio, existe a hospedagem e não para por aí. Ou seja, vai ter que ter a manutenção todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses. Por quê? Não é interessante, por exemplo, porque a gente usa, por exemplo, as redes sociais? Por causa da interatividade. Então, se você, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Tem uma loja de construção, que é a maior que de Arapiraca, né? Há uns anos atrás, há um tempo atrás, melhor dizendo, eu às vezes acessava lá para ver se tinha algum produto que eu queria. Só que eu acessava hoje era uma coisa, amanhã era a mesma coisa, depois de amanhã era a mesma coisa, e eles não vendiam o produto online,
tá? Então, eu disse o seguinte, poxa, o que adianta eu acessar o site se não existe atualização do site? O que acontece? O site ele passa a ficar em desuso, tá? Então, não adianta você publicar um site se esse site não vai ter conteúdos relevantes, né? Conteúdos que sejam atualizados dia a dia, tá, pessoal? Para que as pessoas realmente, ou para que induza realmente as pessoas a comprarem. Nem que seja, pessoal, a página inicial. Na página inicial você vai colocar o quê? Os destaques. Então, todos os dias vai ter que ser destaques diferentes. Vai ter que ter promoções, vai ter que ter descontos, vai ter... Se não fizer isso, não vai adiantar você ter um site no ar. Só que para você ter isso, além desse investimento inicial que eu falei, ainda vai ter o investimento de você pagar uma ou algumas pessoas para fazerem todo esse trabalho de atualização do site. Então, o que muitos empreendedores vão dizer, mas isso daí é um investimento alto, né? Então vai ter que ter venda para pagar as pessoas que estão envolvidas na produção do site. E é verdade. Tá? Então tem que ter uma estratégia, realmente tem que vender. Se não vender, não se paga, né? Ou seja, não vai pagar o site. Aí o que acontece? Aí tem aqui o blog. Qual é o objetivo do blog? É possibilitar maior interatividade. Então, o blog geralmente não é utilizado para e-commerce, né? Para você vender um produto online, mas ele é utilizado com o objetivo de propagar uma ideia, um conceito. Tá? Um exemplo só, a loja pode ter um blog? Pode, não tem problema nenhum. Mas qual é o objetivo desse blog? Você está mostrando ideias, você está mostrando conceitos, por exemplo. Então, digamos que será um site de uma casa de construção, já que eu falei agora. Então, esse blog ele vem com o objetivo de, por exemplo, mostrar novos produtos, mostrar formas diferentes de aplicar um determinado produto, dicas de economia, né? Aliás, dicas de economizar o produto, a aplicação correta e assim sucessivamente. E o blog, né? Se a gente pensar hoje e analisar, se você chegar para a maioria das pessoas e perguntar o que é um blog, as pessoas não vão saber. Né? Então, hoje em dia, quando você vai criar um blog, você vai ter que fazer com que as pessoas conheçam o seu blog. E como é que as pessoas vão conhecer o seu blog? Hoje, são as redes sociais. É você, por exemplo, vamos colocar aí uma ideia, né? Digamos que a Rosiane, ultimamente só vive se maquiando, ia tirando fotos e tal, postando nas redes sociais. Então, digamos que a Rosiane vai criar um tutorial de uma maquiagem, por exemplo, para uma festa, né? Uma maquiagem para noite, não sei como é o nome de cidade daí, mas enfim. Então, na rede social, ela está fazendo o tutorial, mas o tutorial não é finalizado nas redes sociais. No final, ela vai dizer, acessa lá o blog, né? Acessa lá o blog que a postagem está completa. Então, quer dizer, é uma forma de você pegar pessoas, o Instagram, pegar pessoas e levar para obviamente, para o blog. O David colocou o seguinte, professor, mas tem gente que diz que blog é fazer vídeos, mostrando alguma coisa, algo do tipo. David, o blog é uma produção de conteúdo, seja um vídeo, tá? Seja um tutorial de texto, seja texto e vídeo, mas o objetivo é você produzir conteúdos. Inclusive, o termo blogueiro, né? Antes das redes sociais serem tão populares, os blogueiros utilizavam blog, é daí que vem o nome blogueiro, né? Não existiam redes sociais. Então, as pessoas no blog, elas davam dicas, por exemplo, dicas de cozinha, dicas de maquiagem, dicas de beleza, dicas de não sei o que lá. E lá, como é que as pessoas colocavam? Geralmente, vídeos, mas mostravam muitas vezes também um texto, um passo a passo. E uma das vantagens do blog é a interatividade, porque tudo que você posta no blog, tudo que você tornar público no blog, ele vem com o intuito das pessoas poderem opinar, das pessoas colocarem o que pensam também. E que haja essa discussão, por exemplo. Eu vou lá, coloco
coloco lá uma forma de pensar. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma ideia, né? Sobre, por exemplo, a tecnologia 4G, por exemplo, né? Aí eu vou lá e faço um comentário do que eu acho sobre a 4G. Aí vai, por exemplo, o Gustavo e coloca o ponto dele. Então, essa é a principal finalidade do blog, é você deixar com que as pessoas interajam melhor com o seu conteúdo, com a sua ideia e assim por diante. Certo? Aí nós temos o vídeo, um alto potencial para prender a atenção do público. Tá? Então, quando se fala em vídeos, a gente também tem que ter um cuidado muito grande no tempo de produção do vídeo. Por exemplo, vamos colocar aqui uma ideia. Eu lembrei que o David tem um sonho de ser um youtuber, tá? De produzir conteúdos para o YouTube. Então, uma dica que eu dou é o seguinte, pessoal: os vídeos, para prender a nossa atenção, seja ele qual for, tá? Eles devem girar em torno de 10, 12 minutos. Se você produzir textos, aliás, vídeos longos, isso desprende a atenção das pessoas. Tá? Então, produz conteúdos que sejam objetivos. Vamos colocar aí, o Ellen vai colocar um vídeo, aliás, vai fazer um canal de receitas rápidas, por exemplo. Mas essas receitas rápidas, ela demora meia hora, 20 minutos. Então, mas não tem os cortes? É preciso você mostrar ele de maneira integral? Não é necessário. Vai cortando o vídeo, vai editando o vídeo, e aí vai deixar ele com o tempo entre 10 e 12 minutos. Tá? Mais que isso, as pessoas não prendem a atenção no seu vídeo. Então, produzir vídeo é interessante, muitas vezes requer um investimento, porque para você produzir um vídeo você vai ter que ter um celular muito bom, ou você vai ter que ter uma câmera, você tem que ter a noção, por exemplo, de luminosidade, tem a questão de acústica, e nós hoje estamos muito exigentes naquilo que a gente deseja. Tá? Então, se a gente vai assistir, por exemplo, tem um blog, por exemplo, do David, onde o áudio não é legal, um exemplo. No áudio tem um monte de ruídos, por exemplo. O David mora próximo a uma rodovia, né, David? E aí o que acontece? Tem os carros passando na pista e tudo isso, obviamente, vai atrapalhar na gravação do vídeo. Aí tem que se pensar em tudo isso. É um microfone de qualidade, é uma câmera de qualidade, é um ambiente que acusticamente não faça nenhum ruído, não tenha nenhum ruído, exatamente com o intuito de você produzir conteúdos de qualidade. Porque existe uma oferta muito grande, tá? Existe uma oferta muito grande, e que se você não produzir um conteúdo de qualidade, outras pessoas vão produzir, e óbvio que as pessoas passam por exemplo, seguir ou assistir os vídeos de outras pessoas, certo? E por último, nós temos aqui, as redes sociais, ou seja, a maioria dos usuários de tecnologia estão conectados às redes sociais. Tem um dado bem importante aqui sobre rede social, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que estima-se que no Brasil existe 210 milhões de habitantes, tá? Desses 210 milhões de habitantes, quase 160 milhões estão nas redes sociais. Só para vocês verem o potencial que tem as redes sociais hoje. Tá? Para ser preciso, me parece que é 153 milhões de usuários estão nas redes sociais. Então, por isso que hoje existe um conteúdo muito grande sendo publicado para as redes sociais. David colocou aqui o seguinte, tem gente, professor, que posta 3 vídeos em um dia. Eu acho isso um pouco errado, porque o certo é postar um vídeo ou 2 vídeos em um dia, e não 3 ou 4 vídeos, porque senão ela vai ficar sem ideia e o vídeo no próximo dia, então... Exato, David. O que acontece é o seguinte, existem casos e acasos, né? Por exemplo, se você pegar Carlinhos Maia, por exemplo, Carlinhos Maia está basicamente integralmente
10 a 20 horas online por dia. Então, tudo que o cara faz, ele está gravando. Então, nesse caso aí, são vários vídeos. Mas, por exemplo, digamos que o David ele vai produzir conteúdos para um canal do YouTube. Tá? Aí vem exatamente essa ideia. Se você postar muitos conteúdos por dia, acaba que você vai ficando sem pauta. Né? E outra coisa, só um instantezinho, pessoal. Pessoal, voltando aqui, tá? E aí, pessoal, esse excesso, como o David bem colocou ali, acaba por você não ter mais conteúdos. Então, geralmente, o que é que se faz, tá, David? Geralmente, o que é que se faz? Criar um planejamento de pautas, por exemplo. Digamos que, primeiro, uma coisa que vocês nunca devem fazer, pegou, gravou o vídeo, vai lá e publica. Pessoal, não, tá? Faz uma edição, primeiro. Hoje, por exemplo, na Play Store, existe um monte de aplicativos para você editar vídeo. Se você puder levar para o Premiere, é ótimo, mas às vezes o pessoal não tem um celular, mas não tem um computador. No celular tem alguns aplicativos para editar vídeo, tá? Colocar a legendazinha, colocar algum memezinho no meio, colocar algo para chamar a atenção. Tudo isso muitas vezes leva tempo. Então, se você gravar de manhã, você vai ter, por exemplo, um período ainda para terminar a edição desse vídeo. E aí não é terminar isso, já vou produzir outro vídeo, né? Então, geralmente, o que é que as pessoas fazem? Elas criam uma pauta, né? Ou seja, criam um planejamento de pauta, vamos dizer o seguinte, na segunda eu vou gravar um vídeo sobre isso, na terça eu vou gravar um vídeo sobre aquilo, e assim sucessivamente, tá? Outra dicasinha que eu dou, por exemplo, o David, que tem esse sonho de ser youtuber, por exemplo, qual a dica que eu dou? Antes, estude o assunto, tá? Por exemplo, vamos colocar uma ideia. Você vai fazer um vídeo falando sobre blogs, por exemplo. Vai pesquisar, vai buscar informações sobre blog. Né? No Brasil, quantos blogs tem, quais vantagens, quais são as desvantagens, né? Então, quer dizer que ali na hora da sua apresentação, na hora da gravação do vídeo, você vai dominar esse assunto. Consecutivamente, você está produzindo um conteúdo de qualidade, porque você está dando informações precisas, né? Informações relevantes, e em seguida você vai fazer as edições. Então, tende, por exemplo, as pessoas acessarem o seu vídeo e dar aquelas curtidas, como você perguntou lá no início da aula, tá? Porque eu acho que é bem desestimulante para uma pessoa produzir um vídeo, por exemplo, e alguém ir lá e colocar um sinalzinho de negativo. Então, é algo, eu acho que bem chato. Então, interessante quando você produz algo e vai alguém lá e dá uma curtidazinha. Então, eu acho que as coisas funcionam dessa forma. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses 3 tópicos aqui? Nenhum, professor, ainda. Não, professor. Bom, deixa eu só pegar uma aguinha aqui, tá? Que a minha já acabou. Só um instante. Pessoal, voltando aqui, tá?
Aí vem aqui um assunto agora chamado de público-alvo e persona, tá? Inclusive, é um conteúdo que há uma... Deixa eu ver aqui uma coisa, tá? Ah, tá certo. Existe uma confusão aí entre público-alvo e persona. Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, são coisas diferentes, óbvio. E ele diz o seguinte, ó, público-alvo identifica os possíveis alvos de uma ação de marketing. A gente vem falando, pessoal, sobre o público-alvo desde o módulo passado, né, de empreendedorismo digital. Você vai abrir um negócio, por exemplo, você tem que saber quem é o seu público-alvo. Quem são as pessoas que vão consumir o seu produto ou o seu serviço? Isso é o público-alvo. Só, pessoal, que o público-alvo ela é uma informação genérica. Quando se fala em informação genérica, basicamente consiste que não é uma informação exatamente precisa, exata, sobre as pessoas, né, sobre os seus potenciais clientes. Então, no livro, deixa eu ver, acho que eu tenho aqui, não, tem aqui, pronto. Deixa eu dar só a introdução, eu tenho os dois exemplos aí. Então, o público-alvo é uma informação genérica, tá? Quando você só diz que são jovens, mas você não disse os jovens, você não vai dizer, por exemplo, qual é o poder aquisitivo dos jovens, onde eles moram, o que é que eles têm, o que é que eles gostam. Então, basicamente, você tem informação só dizendo que é jovem, então generaliza, né? Já, por exemplo, a persona são representações fictícias dos seus clientes ideais. E quando fala que são representações fictícias, são informações precisas do público-alvo, tá? Como, por exemplo, o seguinte, se vocês estiverem me seguindo aí na página 39 do livro, ele vem colocando algumas ideias, né? Do que é, por exemplo, a persona. Então, digamos que eu coloco o seguinte, que o meu público-alvo são jovens, vamos colocar lá, de 14 a 19 anos, com poder aquisitivo tal, que trabalham, que não trabalham, né, que estudam as séries tal, que é de escola pública ou é de escola privada, né, que gosta disso, que gosta daquilo, que a sua principal rede social é Instagram ou Facebook, ou seja lá o que for. Então, quer dizer, a persona é quando você tem uma informação mais precisa daquilo que você deseja, né? Por exemplo, você vai abrir uma loja de roupas, você sabe quem é o seu público-alvo, certo? Mulheres. Pronto, meu público-alvo são mulheres. Mas quem é a persona? Né? São mulheres de tantos a tantos anos, tá? Solteiras, geralmente solteiras, baladeiras, que gostam de festas, que trabalham, né, que são autossuficientes e assim sucessivamente. Então, a persona, você já passa a ter informações mais completas sobre ela, né, mais objetivas. Então, tá aí algo que as pessoas confundem, público-alvo de persona. Então, na verdade, que a persona está dentro do público-alvo. Né? O público-alvo ele generaliza, e a persona não. A persona é a informação mais detalhada sobre aquela informação. E os exemplos aqui, pessoal, ele vem basicamente da seguinte maneira, ó. Principais informações utilizadas para, por exemplo, gênero, estado civil, formação, região, hábitos de compra, idade, profissão, religião e região do país. Então, você cria uma ideia meio que generalista de quem é o seu cliente, tá? Ou quem é o seu potencial cliente. Já a persona não, a persona já é a informação mais precisa. Por exemplo, o estilo de vida que ela tem, hábitos de compras que ela tem, principais meios utilizados na busca por informações, hobbies, o que ela gosta de fazer, quais são os valores que ela tem, né? Quais são as redes sociais favoritas dessas pessoas. Então, principais problemas relacionados ao produto, né? História do dia a dia da persona, por exemplo, o que é que ela faz, né? Então, aí você, com base nessas informações, obviamente, você cria uma estratégia de venda, tá, pessoal? Você cria uma estratégia de venda, obviamente, para vender o seu produto.
Aí você vai dizer, professor, a gente só deve ir atrás da persona ou a gente vai atrás do público-alvo? Pessoal, nós temos que ir atrás dos dois. Tá? Quando você chega no seu público-alvo, aí vem o próximo passo, que é você definir a característica do seu cliente. Então, basicamente, como é que você vai chegar a essas informações? Através de pesquisa de mercado. Então, por exemplo, você já definiu o seu público-alvo, aí você já tem lá os seus clientes. Com base nos seus clientes, aí é que você vai criar, por exemplo, a sua persona, né? Definir, a maioria dos meus clientes, eles são assim, 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 assado. Aí eu vou criar uma estratégia de venda para ele. Por exemplo, vamos colocar aí uma ideia só para vocês verem, né? Digamos que na loja do Pedro, ele vende lá roupas normais, mas a partir de uma pesquisa de mercado, ele percebe, por exemplo, que a maioria das clientes dele, por exemplo, estão na academia, né? Estão praticando exercícios na academia. Aí é onde vem a sacada. A partir da persona, quando você tem informações, por exemplo, de hobbies, né, de comportamentos, aí o Pedro já vai dizer o seguinte, beleza, eu já vou acrescentar na minha loja, por exemplo, produtos que elas podem utilizar na academia, né? Posso pesquisar produtos diferenciados para isso. Então, quer dizer, um ajuda o outro, na verdade, mas que a persona ela está envolvida dentro do público-alvo, tá? Então, são informações mais detalhadas sobre o público-alvo, quem são suas pessoas, aliás, quem serão seus clientes e assim sucessivamente. Ok? Alguma dúvida ou pergunta? Não, professor. Tudo suave. Pessoal, mais alguém aí com alguma dúvida ou pergunta? Nenhum, professor, até agora. Aproveita, viu? Aproveita. Vamos lá. Sim, vamos praticar, né? Agora nós vamos... Deixa eu ver aqui o que nós vamos praticar. Deixa eu ver aqui. Sim, pessoal, beleza. Nós temos a atividade, tá? Vocês não estão com o livro, eu vou disponibilizar para vocês o livro. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer, tá? Pessoal, deixa eu explicar aqui para vocês o exercício da página que eu vou disponibilizar agora no final da aula, tá? Para vocês. Então, diz o seguinte, dê sequência à atividade iniciada na aula 1. Lembrando que eu falei para vocês o seguinte, a cada capítulo do livro vai ter um exercício, e nesse exercício vocês vão montando toda uma sequência, tá? Ou seja, vão criar um projeto de marketing. E ele diz o seguinte, tá? A primeira perguntazinha aí, qual é o produto ou serviço que você pretende divulgar? Aí vocês vão dizer, por exemplo, já teve um aluno que não lembro quem foi que perguntou, tem que ser um produto específico ou pode ser qualquer um? Pessoal, o plano de marketing é de vocês. Então, vocês criam um plano que vocês desejarem, tá? Vocês vão criar um plano de marketing, por exemplo, no caso do Everson, pode ser da loja de imóveis, no caso do Pedro pode ser de roupas, no caso da Rosana pode ser da quitanda, e assim sucessivamente. Usem a criatividade de vocês. Aí depois diz o seguinte, crie o seu público-alvo. Aí você vai descrever quem são o seu público-alvo, quais são as pessoas, né? Qual é a classificação. E com base nesse público-alvo, claro, você vai criar uma persona. Você vai definir que essas pessoas que serão seus clientes, terá idade tal, trabalha, não trabalha, estuda, não estuda. Então, você vai criar uma ideia dessas pessoas aí. Quando se fala, por exemplo, formatos de conteúdos, ele colocou aqui no livro 5, tá? Eu vou até colocar logo antes que eu esqueça. Ele colocou aí 5 itens para você colocar de formatos de conteúdos. E os formatos de conteúdos basicamente consistem em quê, pessoal? Áudio, vídeo, post. Aí você vai descrever, tá, pessoal? Você vai descrever ali o que é que você vai usar, tá? Se vai ser rede social. Deixa eu ver se ficou legal aqui.
Vamos lá. Então já está aí no grupo para que vocês possam fazer. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa atividade ainda que valerá como prova, porque vocês irão apresentar? Hein, pessoal? Não, tá tranquilo. Boa, né? Vamos lá. Pessoal, eu vou só mostrar o próximo slide, eu vou liberar vocês, viu? Porque a garganta aqui não está ajudando muito e ainda tem uma aula daqui a pouco também, até às 5. Então, vou liberar vocês mais cedo, até porque vocês... Professor, repita aí. Oi, Rosé. Professor? Oi, minha bichinha, pode falar. De novo, essa chave de... Explica aí de novo essa chave de apresentar aí. Então, todo capítulo de livro aqui, do 1 até o último capítulo, vai ter uma parte de um projeto, onde vocês vão montando esses projetos. Tá? Vão montando esse projeto, melhor dizendo. É um projeto de marketing. Com base nessas informações que vocês estão apresentando, vocês vão montar uma ideia, tá? De como vocês vão promover o seu produto. Por exemplo, você vai criar um projeto de como você vai montar o marketing da sua quitanda, por exemplo. Tá? No livro, ele já vem perguntando, por exemplo, aqui ele perguntou assim, ó, qual é o produto ou serviço que você deseja divulgar? Você vai lá e insere qual é o produto ou serviço que você pretende divulgar. Aí cria o seu público-alvo. Quem são seus clientes? Ou quem serão seus clientes? Donas de casa? Pessoas de uma idade há tantos anos? Tá? Aí você cria lá. E criar a sua persona, que seriam informações mais detalhadas a respeito desse público-alvo. Entendeu? São pessoas aposentadas de tantos anos. Então, você tem uma ideia mais exata de quem são seus clientes. Cada página, ela vem uma parte do exercício. Entendeu, Rosana? Rosana. Entendi, professor. Não. Professor? Ah, entendi. Entendeu? Vamos lá. Professor, tem previsão de quando vai voltar? A previsão é esse mês. De outubro? Sim. Pelo menos o governador falou, tá, pessoal, que nós voltaremos esse mês. Escolas de cursinhos, escolas, agora eu esqueci, são 2 classificações agora, tá? Cursinhos e escolas profissionalizantes, parece. Vão voltar esse mês. Oi? Escola técnica? Não, acho que não. Escola técnica não. Mas ele falou no mês passado que nós voltaríamos esse mês, porém vai ter o quê? Vai ter as regras a serem tomadas. Aí o que estavam vendo era quais são as regras, né, para as escolas voltarem, né? No nosso caso, escolas de cursos livres, né? Então, a expectativa é esse mês. Se tudo der certo, daqui no final do mês a gente está voltando aí. Ok, Rosane? Ok, professor. Vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, marketing nas redes sociais. As redes sociais tinham o intuito de apenas disponibilizar um espaço para que pessoas pudessem se conectar e compartilhar seus sentimentos. No entanto, hoje as redes sociais também têm propósito de novos negócios, empregos, entre outras coisas. Então, pessoal, o que acontece? Antigamente, né, a primeira rede social assim, que veio para revolucionar... Eita, meu Deus. Foi o Orkut, tá? Eu tenho certeza que um de vocês é desse tempo. Aliás, o Pedro. Pedro, é desse tempo, Pedro? Então, não ouviu aí. Então, a primeira rede social foi o Orkut, tá, pessoal? E o Orkut ele foi criado por
um filho de Deus, agora que eu esqueci o nome, mas que o sobrenome dele era Orkut, por isso que deixa eu ver aqui, eu vou descobrir agora aqui, ó, um engenheiro turco, né? Ele criou a rede social, o Orkut, né? Onde o objetivo basicamente era para as pessoas colocarem o que estão sentindo, o que estão pensando naquele momento. Então essa era a principal finalidade do Orkut, tá? As coisas foram evoluindo, aí veio outras redes sociais, né? E mais outras, e que hoje a rede social ela não serve simplesmente para você expor aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você está sentindo. Hoje a rede social ele é um negócio altamente lucrativo, tá? E é isso que a gente vai falar nas próximas aulas sobre o marketing nas redes sociais. Certo, pessoal? Eu não vou mais dar continuidade, simplesmente porque, primeiro que eu tenho uma aula daqui a pouquinho também, e agora que o nariz não está deixando, está tudo entupido aqui. Certo? Professor, cuidado não. Então, eu estou tendo cuidado, estou nessa situação. Pois é, professor, tome alguma coisa para aumentar a imunidade, porque do jeito que tá. Venha na minha quitanda comprar laranja, né, professor? Limão. Rosana, vocês fazem entrega delivery? Não, professor. Ah, poxa, se vocês fizessem entrega delivery, eu já ia fazer O frete ia ser bem baratinho, né? Tá certo. Pessoal, então, sendo assim, estão liberados, tá? Tenham uma ótima semana. Professor. Boa tarde. E até terça-feira, certo? Até terça-feira, professor. Tchau. Tchau.